Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. Teotônio dos Santos, por Mônica Bruckmann. Devo dizer a vocês que eu nunca me apresentei dessa forma quando ele estava conosco, quando o Teotônio estava conosco, mas eu, durante os últimos quase 20 anos, colaborei teoricamente, academicamente com ele. Inicialmente, inclusive, grande parte da minha formação e do meu foco de pesquisa foi a partir de uma interlocução muito rica, aprendi muito com o Teotônio. Mas fomos também companheiros, fomos casados durante quase 20 anos, tivemos 2 filhas, agora pré-adolescentes. Então tem uma relação pessoal aí que vocês vão ver no que eu vou apresentar em relação à obra dele, que marca muito a minha visão, né? Foi muito difícil para mim me afastar da pessoa e ver a pessoa simplesmente como um cientista social que contribui ao entendimento da inserção da América Latina no sistema mundial, mas tentei dar um enfoque que tem a ver um pouco mais com o convívio que a gente teve ao longo dessas 2 décadas, da obra e do ser humano no sentido mais completo. Então faço essa observação um pouco para que vocês fiquem preparados para algumas questões de ordem subjetiva que eu possa apresentar como parte da obra e da vida do Teotônio. Eu queria começar por uma questão que é pouco conhecida no caso dele, que na verdade ele se inicia na vida intelectual com uma participação muito intensa no ambiente cultural mineiro dos anos 50, finais dos anos 50, né? Ele com 19, 20 anos formou parte de um movimento cultural conhecido como a Geração Complemento. A Geração Complemento porque esse grupo de jovens escritores, artistas, dançarinos, como Klaus e Angel Viana, por exemplo, que foram 2 pessoas que contribuíram muito à dança moderna brasileira, o Silviano Santiago, hoje em dia um escritor muito reconhecido, Frederico Moraes, um crítico de arte, Vilma Martins, se propuseram uma crítica muito forte à estética da arte e a estética da produção artística no Brasil, um pouco abrindo caminho para o que seria esse espírito crítico que o Teotônio se moveu ao longo da vida toda. E essa geração, conhecida como Complemento, publicava uma revista, que era a revista Complemento, né? Então, a primeira publicação do Teotônio, com um pouco mais de 20 anos, é um livro de poesia, Construção. Né? E eu organizando os materiais, depois do falecimento dele, há pouco mais de um ano, encontrei um poema que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouco para abrir essa fala sobre ele. Vou ler apenas um trechinho dele. Leva como título Iugoslávia, uma tardia manifestação de amor. Lamento. Espero que não sofras mais terras e mares, suaves montanhas, doces paisagens cobertas de sangue, formosos cenários de lutas infernais, imenso caldeirão onde fervem as paixões de tantos e tantos povos por séculos e séculos enfrentados na franja de impérios colossais, massa concentrada de emoções, ódio e amor em estranho contubérnio, homem, mulher, armas, morte, sangue, terra, pátria, luta. Dura sobrevivência, pátria, luta, mundo. Imensos ideais aqui ficam cultivados à busca da paz duradoura. Não pôde garantir a paz para o próprio povo, ferido de morte nas próprias entranhas. Quisera estabelecer a tolerância das raças, dos povos, religiões, línguas e pátrias. Sonho de uma só nação unificada pela resistência aos opressores. Aqui se formou a vitoriosa ambição de não alinhamento que derrubou impérios colossais, altivas cabeças erguidas contra os poderosos. Eis que a construção de paz se rue sobre as armas do terror. Feridas profundas, ódios ancestrais que os poderosos souberam assolar. Braças revolvidas pelas ambições, pelos desejos de expansão, detidos pela indomável e generosa coragem dos que lutaram
por seus sonhos: autogoverno, autonomia, autogestão dos povos e dos indivíduos livres e solidários, aqueles que conheci em colóquios intermináveis. Onde estão os amigos? De que lado ficaram? Ou se mataram entre si? Ou escaparam da intolerância e do ódio? Eis-me aqui, impotente e acabrunhado, sofrendo por sua dura sorte. Iugoslávia querida, hoje tantas pátrias estranhas e inimigas. Talvez esse poema reflete um pouco a ponte que ele vai fazer já no fim da vida, quando ele escreve uma obra, que é uma obra de um teórico, um pesquisador maduro, que é exatamente a que foi mencionada aqui, Desenvolvimento e Civilização, a qual vou me referir mais para o finalzinho da apresentação. Bom, então, uma coisa que eu gostaria, assim, observar é esse início pela via da cultura, pela via da crítica, a produção estético-expressiva e a proposta de uma nova estética, que Teutônio vai se aproximar e vai se apresentar como intelectual, né? Como intelectual orgânico, que a atitude que ele desenvolveu ao longo da vida toda, inclusive até o final da sua produção, em começo de 2018. Um pouquinho depois de publicar Construção, ele inicia a Faculdade de Ciências Sociais, na UFMG, e ele vai, então, iniciar a formação como cientista social. Eu diria que o Brasil perdeu um poeta, mas ganhou um cientista social que dedicou a vida toda ao estudo da América Latina, do processo brasileiro, no contexto das reconfigurações permanentes do sistema mundial e da conjuntura do mundo contemporâneo. Eu diria, assim, fazendo uma reflexão um pouco mais geral, do que Teutônio, da obra do Teutônio representa, e de muitos outros cientistas sociais latino-americanos e brasileiros, a partir de um balanço da densidade da produção do pensamento social e do pensamento crítico latino-americano. Eu um pouco tomaria emprestada aquela visão do sociólogo boliviano René Zavaleta, quando ele se referia ao processo de produção de conhecimento local, né? A nacionalização do marxismo. Ele dizia, René Zavaleta, que, na verdade, existia toda uma corrente de pensamento crítico na região que se apropria do marxismo como uma matriz universal, teórica, metodológica. Ela, nesse processo de apropriação, se converte numa forma de ver o mundo, de uma forma de analisar, e na medida que se converte numa forma de ver o mundo, vira um instrumento de análise que retorna às realidades históricas concretas do Brasil, dos diferentes países da América Latina, a região no seu conjunto, para, ao encontro de uma análise dessa realidade histórica concreta, poder produzir conhecimento novo. Ele vai chamar, o Zavaleta, conhecimento local. E nesse caminho de apropriação de uma matriz teórica universal, que é convertida num instrumental teórico-metodológico para entender uma realidade concreta, é que vai se produzir aquela janela riquíssima de possibilidade de produção de conhecimento local. Conhecimento local, inclusive, que pode logo ser uma contribuição importante àquela matriz teórica mais geral, né? Eu acho que no caso do grupo de teóricos que conformam o núcleo da teoria marxista da dependência, se produz exatamente isso, né? Uma nacionalização do marxismo e uma conversão desse marxismo como um instrumental metodológico. Então, desde essa perspectiva, o marxismo não pode ser nem aplicado nem aplicável. O marxismo é um instrumento que vai ao encontro de realidades históricas concretas. E a partir desse encontro vai produzir novas abstrações, novo conhecimento para o entendimento do movimento geral do capitalismo, e particularmente o capitalismo na periferia, né? Que é o que Teutônio vai estudar cada vez de maneira mais aprofundada ao longo da sua vida como intelectual, e a gente pode ver refletido ao longo da sua obra. Então, os primeiros livros que ele vai publicar, eu diria que formam parte desse núcleo, que eu chamaria o primeiro núcleo de apropriação do marxismo, para entender a realidade brasileira e latino-americana, né? Vai publicar
em 62, portanto com 24 anos, um pouquinho mais de 25, 26 anos, um livro intitulado Quais são os inimigos do povo. Nesse livro ele já vai desenvolver um núcleo teórico que ele vai aprofundar ao longo da vida, que é o estudo do imperialismo como fenômeno mundial, mas ao mesmo tempo a necessidade de um anti-imperialismo também como fenômeno global. E qual é o impacto desses dois fenômenos, né, imperialismo e anti-imperialismo, na política latino-americana e particularmente na política brasileira. Né? Nesse livro ele vai se aproximar um estudo histórico e político, econômico do latifúndio no Brasil, do setor financeiro, dos monopólios, da grande indústria. E finalmente a grande conclusão é, bom, nessa conjuntura, quais são as forças progressistas brasileiras e quais são os inimigos do povo. Né? Então é justamente o título do livro, é Quais são os inimigos do povo. Livro que será sucedido por o que foi a tese de mestrado dele, que é o conceito de classe social, que ele vai publicar com 26 anos, e acho que a primeira publicação nem sequer no Brasil, porque ele já foi exatamente depois do golpe, ele consegue sair do Brasil em 66, vai ser publicado no Chile, em espanhol. É realmente o conceito de classe social, que é um trabalho, uma análise muito sofisticada para um jovem de 25 anos, de uma tentativa de reconstrução desse conceito de luta de classes e, sobretudo, uma análise que busca definir os elementos que condicionam um pouco a consciência de classe. Essa relação entre ser social e consciência social que vai ser trabalhada de maneira muito dialética pelo Teotônio, inclusive um debate muito forte com o que era uma visão do marxismo mais, digamos, ortodoxo, o marxismo com influência forte do stalinismo, o marxismo com o qual ele vai abrir um debate em termos de algumas interpretações conceituais e teóricas da própria obra de Marx. Então, Teotônio, depois de se formar na UFMG, ele é chamado pelo Darcy Ribeiro quando a UNB estava sendo criada. E é um processo muito interessante, porque o projeto da UNB, na visão de Darcy, representava a ruptura de certos paradigmas da universidade brasileira. Darcy convocou a jovens graduados já e brilhantes de várias universidades do Brasil para, ao mesmo tempo que pudessem fazer a pós-graduação na recém-criada UNB, fossem também professores da própria universidade. Então os jovens tinham essa dualidade, ser professores e mestrandos, e posteriormente, eu não sei quanto tempo depois, abriu essa possibilidade de doutorado, etc. Então, e nesse momento, eu acho que vai se formar o primeiro núcleo da teoria da dependência no que seria a visão neomarxista, né? Que é uma das classificações que vai ser feita posteriormente por Ploston e Hedner e pelo próprio André Gunder Frank, que o Teotônio vai retomar no livro Teoria da Dependência, Balanço e Perspectivas, né? Como sendo uma das vertentes da teoria da dependência, essa teoria marxista da dependência ou a teoria neomarxista, como classificaria o André Gunder Frank. Então ali é que vão se encontrar, digamos, vai ter esse encontro intelectual entre a Wagner Bambirra, o Teotônio dos Santos, o Rui Mauro Marini e o André Gunder Frank, que era um economista alemão formado na Escola de Chicago, que depois vai ser um dos grandes críticos da Escola de Chicago. Ele vem para a América Latina, convidado pelo André Gunder Frank, passa um período na Universidade de Brasília, e é nesse momento que ele vai interatuar com os jovens que depois viriam a constituir os formuladores da teoria marxista da dependência. Enfim, debates acalorados, debates muito intensos, que são interrompidos com o golpe de 64, né? Teotônio só vai conseguir sair em 66 para o Chile e chega no Chile num momento de grande mobilização política, de grande avanço das forças progressistas, um pouquinho antes da chegada de Allende ao governo. Mas vai ser no Chile onde eu acho que essas formulações da teoria da dependência vão conseguir ter um desenvolvimento mais amplo e eu diria vão conseguir ter
o primeiro núcleo de discípulos do que seria essa corrente de pensamento latino-americana. É ali, por exemplo, que vai se constituir o primeiro núcleo com Roberto Pizarro, com Orlando Caputo, que hoje em dia são formuladores importantes e continuadores da teoria marxista da dependência. Nesse núcleo que vai se desenvolver um diálogo muito fecundo com intelectuais muito importantes para o pensamento crítico da região, como Aníbal Quijano, né, que dialoga muito, e Aníbal Quijano, o sociólogo peruano, vai ser um dos formuladores da teoria da colonialidade e a decolonialidade do poder, do saber, etc. Né? Isso que a gente conhece hoje em dia como a vertente de estudos da colonialidade na América Latina teve suas origens na obra do Aníbal Quijano, que naquele momento era um interlocutor importante da teoria marxista da dependência. Então, é nesse momento que eu acho que as formulações, as primeiras formulações da teoria da dependência vão se elaborando ao calor do momento político, ao calor das transformações que significaram e a potencialidade do governo de Allende, e também em uma interlocução muito profunda com um locus de pensamento latino-americano importante, né? Eu diria assim que talvez são 4 elementos que distinguem a teoria marxista da dependência das outras vertentes da teoria da dependência e que se formulam também a partir de um debate muito intenso com as teorias do desenvolvimento, que tinha exatamente no Chile, na CEPAL, na Comunidade Econômica para a América Latina, um centro de pensamento e de formulação teórica, né? Em primeiro lugar, digamos, uma das premissas desta crítica que fazem os jovens dependentistas e que dará origem a essa teoria da dependência de maneira mais elaborada, exatamente nesse momento do período do Chile, é a visão de que subdesenvolvimento está profundamente articulado à expansão dos países industrializados, quer dizer, os centros mais dinâmicos da economia mundial. O subdesenvolvimento não está isolado, não faz parte de um processo endógeno, mas faz parte de um processo articulado ao desenvolvimento dos centros econômicos a nível mundial. Em segundo lugar, que desenvolvimento e subdesenvolvimento são 2 aspectos diferentes de um processo único universal, que é o capitalismo contemporâneo. E contemporâneo para se referir ao capitalismo da segunda metade do século XX. Né? Então, são 2 momentos, 2 movimentos articulados. Em terceiro lugar, a terceira premissa seria que não pode se entender o subdesenvolvimento na linearidade de conduzir ao desenvolvimento. Um pouco, talvez pela influência de uma certa visão positivista ainda nas ciências sociais, mas também uma linearidade na avaliação e na análise dos processos. A tendência, e uma das críticas que se faz às teorias do desenvolvimento, é que existiria a possibilidade que todos os países subdesenvolvidos pudessem chegar àquela modernidade tão ansejada, ao desenvolvimento a partir do caminho do progresso, por exemplo, o desenvolvimento de uma certa burguesia nacional, de uma industrialização nacional, e foram várias, digamos, propostas que foram se trabalhando a partir das teorias do desenvolvimento, que a teoria da dependência vai criticar, pois, na verdade, desenvolvimento e subdesenvolvimento são 2 fases de uma mesma moeda e não pode se ver uma linearidade no desenvolvimento, no subdesenvolvimento, até o ponto de chegar àquele momento de desenvolvimento. Existe aí um processo de necessidade mútua, quer dizer, os centros mais dinâmicos da economia mundial precisam de uma periferia subdesenvolvida, exportadora de matéria-prima ou sem valor agregado ou com o menor valor agregado possível. Né? Então, essa ideia de centro e periferia vai ser, de alguma maneira, reapropriado pela teoria marxista da dependência. A ideia, inclusive, da divisão internacional do trabalho vai ser um elemento central. Existe uma determinação que não tem nada a ver com condições naturais, mas tem a ver com uma política, né, a nível global, uma dinâmica de acumulação do capitalismo que, para desenvolver as forças produtivas, para dar um pouco munição aos processos de industrialização nos centros mais dinâmicos da economia mundial, precisa
periferias subdesenvolvidas exportadoras de matéria-prima. É interessante essa condição que nós, na América Latina, tem há mais de 500 anos, se inicia com o processo de colonização europeia no nosso continente, mas ela se mantém, inclusive depois da colônia, a partir de mecanismos de reelaboração de uma estrutura colonial, né, num momento pós-colonial. Quem vai trabalhar muito isso é a teoria da colonialidade, né, como num momento pós-colonial, já com as repúblicas constituídas, etc., depois das guerras da independência, no caso da América Hispana, vai se reelaborar esses instrumentos e essa institucionalidade da colonialidade no momento posterior, né? Então, o grande debate no começo do século XXI, que o Teotônio fez alusão naquele vídeo que a gente viu, foi exatamente um momento em que a nossa região, a partir de uma nova relação com a China, uma China que precisa das matérias-primas que a região produz, mas com maior, digamos, intensidade, a partir de 2013, quando a China lança a nova Rota da Seda, One Belt, One Road, como um projeto de rearticulação do comércio mundial, de reemergência da Euroásia, que une Oriente e Ocidente, como já foi historicamente um grande processo de negociação, de comercialização, e nesse momento de grande negociação diplomática que envolve mais de 65, 70% da população mundial, mais de 70 países do mundo, inclusive integrando a África. Então, esse momento que se inicia nos anos 90, de emergência da China como grande demandante de matérias-primas a nível global, matérias-primas cujas principais reservas estão na América Latina, particularmente na América do Sul, é um momento, na avaliação de Teotônio e de muitos outros, cientistas sociais da região, um momento em que a região poderia negociar em outros termos o intercâmbio com a China, né? Uma China que não está interessada em uma guerra mais por recursos naturais estratégicos no planeta, uma China que está disposta a colaborar, pelo menos como sua política externa textualmente diz, de igual a igual com os países em vias de desenvolvimento. A China se considera oficialmente, na documentação oficial, nos livros brancos, como um país em vias de desenvolvimento. E está disposta então a negociar em termos de colaboração, igualdade e recuperando os 5 princípios de coexistência pacífica, que foram 5 dos 10 princípios de coexistência pacífica consagrados na Conferência de Bandung de 1955, que deram origem ao movimento de países não alinhados, países do terceiro mundo, e exatamente um bloco de países que não queriam estar nem com o bloco soviético, nem com a visão estratégica dos Estados Unidos, mas queriam uma outra saída de autodeterminação, de respeito à soberania, de não intervenção, de paz, de colaboração, etc. Então a China vai recuperar 5 desses 10 princípios. Isso vai marcar muito o momento político no qual vai se formular também essa visão da teoria da dependência, e particularmente da teoria marxista da dependência. Então, esse grupo da teoria marxista da dependência, que se articula fortemente no Chile, que, olha, muitos dos jovens pesquisadores do Centro de Estudos Socioeconômicos que Teotônio coordenou na Universidade de Chile, viram ocupar cargos de ministros, de economia, de vários ministérios, inclusive Orlando Caputo, que foi um colaborador muito estreito do Teotônio naquele momento, chega a ser presidente da Comissão Nacional do Cobre, né? E da Codelco, que é a empresa nacional de cobre. Então, teve uma formulação teórica que tem um impacto muito importante na política de Allende. Quer dizer, só para vocês poderem ver essa articulação entre a construção teórica e a participação no processo político concreto, que no caso foi chileno. Com o golpe no Chile, o grupo se desarticula, né? Teotônio teve que sair exilado ao México, a Vânia também saiu para o México, e o Rui Mauro, que sobre esse núcleo, digamos, da teoria marxista da dependência, os 3 saíram exilados ao México, continuaram a desenvolver seu trabalho na Universidade Autônoma do México, na Universidade Nacional Autônoma do México. E nesse momento,
é que eu diria que surgiria o terceiro núcleo de preocupações teóricas na obra do Teotônio, que é um estudo aprofundado da revolução científico-técnica como elemento que vai marcar um novo momento do desenvolvimento das forças produtivas a nível global e, sobretudo, nos centros mais dinâmicos da economia mundial. Ele vai atuar no Instituto de Pesquisas Econômicas, de Investigações Econômicas, em espanhol, da Universidade Nacional Autônoma do México, e vai trabalhar com um grupo de pesquisadores, alunos de pós-graduação, dentro dos quais eu poderia destacar o Leonel Corona, que foi um colaborador muito estreito, um matemático, enfim, que de alguma maneira ajudou a formulação matemática de algumas questões que Teotônio estava trabalhando nesse momento, e forma-se uma escola de pensamento, de estudo dos ciclos tecnológicos e os ciclos de produção. Então, a ideia central desenvolvida nesse núcleo temático e teórico é que esse grande desenvolvimento das forças produtivas tem na mais-valia relativa, quer dizer, na capacidade de inovação científica, tecnológica e substituição de ciclos tecnológicos anteriores por novos ciclos tecnológicos, o que vai elevar a produtividade do trabalho de maneira colossal, inclusive diminuindo o tempo socialmente necessário do trabalhador, aproximando esse tempo socialmente necessário a zero. Quer dizer, a partir do grande desenvolvimento científico e tecnológico, que significou a passagem para a automação da produção, quer dizer, a produção já não simplesmente a partir de uma automatização, mas uma automação, quer dizer, gerida por robôs, grandes robôs que gerem as linhas de produção. E ele vai estudar esse fenômeno da automação a partir do caso japonês. Ele vai ser convidado pela Universidade de Kyoto, posteriormente ao período do México, nos anos 90, passará 2 anos como professor colaborador da Universidade de Kyoto, e aí onde vai aprofundar, exatamente nesse espaço onde vai aprofundar os estudos desse processo de automação da economia mundial e das relações de produção. E isso é uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que mesmo na análise econômica não se entende ainda a importância da mais-valia relativa como parte do processo de modernização das forças produtivas e de aumento da produtividade do trabalho de uma maneira tão colossal como nós estamos vendo hoje em dia, e nesse momento já com uma centralidade cada vez maior na Ásia e particularmente na China. Até uns 15 anos atrás, 10 anos eu diria, ainda escutávamos nas discussões acadêmicas, na imprensa, que o êxito do modelo chinês, na verdade, tinha a ver com o grande crescimento econômico do modelo chinês, tinha a ver com a mão de obra escrava. Eu acho que hoje em dia ninguém mais se atreve a defender essa tese, Agora, é claro que a China, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela, a partir da criação das zonas especiais econômicas, que são capazes de atrair as empresas de diferentes ramos da produção para produzir dentro da China. A China inicia, primeiro no sul da China, e agora um processo totalmente generalizado, um processo de transferência tecnológica. E nesse momento a China já passou de ser um país que buscava a transferência tecnológica para ser um país que está disputando a tecnologia de ponta em vários setores estratégicos da economia. Quer dizer, a geopolítica da ciência e tecnologia, a disputa pela produção da inovação científica e tecnológica é uma das mais acirradas do capitalismo contemporâneo. E vai marcar muito a dinâmica de acumulação do capitalismo contemporâneo, muito sustentado no que Marx entendia por mais-valia relativa, a mais-valia decorrente de um grande salto científico-tecnológico aplicado na produção e no processo industrial. Inclusive, hoje em dia, nós estamos falando da Revolução 4.0, que refere exatamente a grandes sistemas informatizados que vão gerir não apenas a produção, mas a vida da sociedade do século XXI, que vai integrar, uma tendência a integrar comunicação, produção, etc., em grandes complexos e sistemas de conhecimento e de informação.
que significa um pulo mais no sentido do desenvolvimento das forças produtivas a partir da inovação e do desenvolvimento científico-tecnológico. Então, eu acho que já nesses textos, nesse corpo teórico da obra do Teotônio, que aprofunda o estudo sobre a revolução científico-técnica, nós vamos poder ter instrumentos para compreender a dinâmica do mundo contemporâneo no século XXI, inclusive a emergência do processo chinês com a força que ele emerge, né? E com a clareza de que existe como elemento central desse processo uma disputa por inovação científica e tecnológica. Hoje em dia a China tem tecnologia de ponta em alguns campos da energia renovável e limpa. Por exemplo, ninguém tem tecnologia mais avançada no planeta na energia fotovoltaica do que a China. A China tem a liderança tecnológica nesse setor de produção energética, num mundo que está tentando cada vez mais ampliar as fontes limpas e renováveis na produção energética global, a participação maior da energia limpa e renovável na cesta energética de cada região, de cada país. Então, essa disputa tecnológica da China é fundamental, né? E eu acho que alguns elementos desses escritos dos anos 80, 90, e que ele vai aprofundar na obra posterior, são muito ricos no sentido de entender esse processo. De fato, o núcleo de interesse nas pesquisas do Teotônio nos últimos 15 anos, né, primeiros 15 anos do século XXI, tem sido exatamente entender a dinâmica do processo asiático, iniciado no Japão, como um dos países do norte, digamos, político, né? E continuado pelo dinamismo asiático em geral, que tem já um centro, não no Japão, mas na China, né, no começo do século XXI, inclusive financeiro. Shanghai, já desde os anos 2000, supera Tóquio como centro financeiro e, nesse momento, está disputando com os grandes centros financeiros globais, né? Eu acho que isso é um processo que marca também essa tendência de acumulação do capitalismo contemporâneo e que tem na obra de Teotônio, nesse núcleo da pesquisa e dos estudos sobre a revolução científico-técnica, um elemento central. Eu diria que um quarto eixo teórico e metodológico na obra do Teotônio seria o estudo do processo civilizatório e o desenvolvimento como núcleos que vão articular os processos históricos mais gerais, né? E talvez a expressão mais acabada desse núcleo teórico e metodológico seja exatamente o livro Desenvolvimento e Civilização, que vai ser o último livro que ele vai publicar, dos 40 livros que ele publicou ao longo da vida, e que, na verdade, refletem pelo menos os últimos 15 anos de trabalho intelectual, né? Então, é a obra de um teórico, de um pesquisador, de um cientista social já maduro, que vê não apenas o desenvolvimento das forças produtivas a partir do século XV, XVI, no capitalismo como modo de produção, mas que vai se apropriar de alguns elementos centrais do pensamento crítico. Em primeiro lugar, a ideia de longa duração, que é produzida, que é discutida, que surge ao calor do debate na Escola dos Anais e que tem, digamos, sua expressão mais acabada na obra de Brodel, né? Quando Brodel vai propor, então, que três dimensões de análise dos processos históricos, não? A curta duração, o que ele vai chamar o tempo do jornalista, né? O tempo do acontecimento, que ele vai dizer pode ser a duração do tempo mais mentirosa na análise dos processos históricos, porque pode mostrar um processo exatamente ao contrário do que ele é como tendência mais geral. O tempo da conjuntura, que é um tempo, segundo Brodel, que vai ter uma duração de 50 a 70 anos, né? E que vai marcar a possibilidade das ciências sociais começarem a pensar nos ciclos, os ciclos econômicos, não? Ciclos de crescimento da economia mundial. Por exemplo, as ondas longas de Kondratiev, que é um debate do qual a teoria marxista da dependência, e particularmente a obra de Teotônio, se apropria, né? É a ideia de entender a economia mundial como uma economia com ciclos de duração de 50 a 70 anos, com fases de crescimento, fases A, fases de decrescimento, fases B, onde vai se produzir uma série de articulação dos indicadores econômicos, tanto no crescimento quanto na queda. E uma coisa importante é que, a partir dessa análise dos ciclos da economia mundial, que propõe
Kondratiev e da qual a obra Teotônio vai se apropriar, exatamente na fase de decrescimento da economia mundial, de avanço para as crises, que vão se produzir as inovações tecnológicas mais importantes, como necessidade iminente para poder superar a crise e que dará origem a um novo ciclo de crescimento, portanto, a um novo ciclo da economia mundial, né, de crescimento e logo decrescimento. Então, entender a duração do tempo da conjuntura permitiu pensar nos ciclos, não só econômicos, os ciclos hegemônicos. Alguém como Giovanni Arrighi vai se apropriar dessa dimensão temporal analítica para pensar os ciclos de hegemonia do sistema mundial a partir do século XV em adiante. Né? Primeiro com a influência hegemônica holandesa, genovesa, posteriormente inglesa e finalmente estadunidense, que se consolida a partir da Segunda Guerra Mundial, os ciclos hegemônicos como processos, exatamente com esta visão de análise da conjuntura. E o terceiro tempo que Braudel propõe é o tempo da estrutura, aquele tempo que tem uma duração secular e que vai permitir entender processos que aparentemente são invisíveis, mas que estão aí e que numa determinada correlação de forças políticas emergem e se fazem visíveis, né? Então, nesse processo de debate, de locus e de apropriação dessa ideia da longa duração para entender o processo civilizatório, é que Teotônio vai poder formular umas questões que eu acho muito importantes, inclusive para compreender a geopolítica mundial. E, na verdade, quando ele analisa o processo chinês, e um pouco em diálogo com o que colocava André Gunder Frank, que André Gunder Frank estava pensando o processo civilizatório, o sistema mundo ou mundial, vai dizer Gunder Frank, um pouco em debate com a teoria do sistema mundo desenvolvida por Immanuel Wallenstein, não tem uma duração de 500 anos. Ele vai dizer, André Gunder Frank, vocês, Wallenstein, Giovanni Arrighi, etc., que são tão críticos, no fundo, não deixam de ser eurocêntricos, porque estão pensando o sistema mundo, o sistema tracinho mundo, como um sistema que surge no século XVI, com a emergência do modo de produção capitalista que vai se consolidando até o século XVII e XVIII, já com grande êxito, como articulador, digamos, da civilização ocidental. Mas acontece, vai dizer Gunder Frank, que o sistema mundial existe há muito tempo, inclusive, e ele vai levantar aí a tese de que a China já foi o centro mais dinâmico da economia mundial, mais ou menos do século X, ou século XI da era cristã, até final do século XVII, né? E isso é uma coisa interessante porque quando ele coloca isso, Teotônio se reapropria e recoloca nesse livro Desenvolvimento e Civilização, e a gente está pensando como é que rapidamente essa geopolítica e essa economia mundial está mudando de maneira tão profunda e tão rápida, repito, desde finais dos 90 até o presente momento. A gente se pergunta como é que a China, em pouco mais de 30 anos, deixa de ser uma economia camponesa para se converter na primeira economia do mundo, que é o que o ranking de economias, de tamanhos da economia do mundo do Fundo Monetário Internacional publica em 2014. Em 2014, a China já passa ao primeiro lugar como o maior produto interno bruto do mundo, passando os Estados Unidos, medido em dólar, ajustado ao poder paritário de compra. Então, será que esse fenômeno de emergência da China é um processo contemporâneo? Ou não é uma reemergência de uma China que já durante quase 8 séculos foi o centro da economia mundial? Era onde se produzia a manufatura mais elaborada, onde se produzia um Estado forte, imperial, né, que exportava para a Europa, que era a periferia do sistema mundial durante esses 7, 8 séculos, esses produtos elaborados de consumo suntuoso. E era da Europa da onde vinha praticamente todo o ouro e a prata do sistema mundial até então conhecido, né? E andar na China como um ralo, destino final, dizia Gunder Frank. Então, esse processo de ver o desenvolvimento atrelado ao processo civilizatório vai levar a um núcleo analítico que vai dizer a única forma de entender de maneira apropriada o fenômeno chinês contemporâneo é realmente ver que existe aí nesse processo uma rearticulação de capacidades, habilidades, acumulação de capacidade de organização política e econômica do processo produtivo
históricas no caso chinês. É um processo civilizatório de mais de 1000 anos que está se reconfigurando em final do século XX, começo do século XXI. E isso talvez constitui um elemento explicativo mais pertinente para entender a rapidez com que a China se recoloca no sistema mundial contemporâneo. Portanto, não é um processo contemporâneo, não é um processo dos últimos 30 anos, é um processo dos últimos 1000 anos que se reconfigura nos últimos 30 anos. Então, eu acho que se apropriar dessa dialética de durações do tempo histórico, da longa duração e talvez da longuíssima duração, que seria o tempo civilizatório, do qual Borodin não vai tratar, mas que aparece como uma conclusão forte nessa reapropriação que faz a teoria da dependência, e particularmente a obra do Teutônio ou de Gunther Frank, aparecem como elementos fortes para entender processos contemporâneos, processos que estão em pleno desenvolvimento nesse exato momento, onde a China já não apenas está disputando tecnologia de ponta em setores estratégicos, que inclui produção de novos materiais, chaves para novos processos industriais e novos ciclos tecnológicos, mas a China está já disputando, inclusive, um desenvolvimento tecnológico na área industrial militar, um parque tecnológico, parque industrial militar. Se até 2010 50% do gasto mundial era estadunidense, em 2017, 18, segundo os dados do CIPRI, que é a instituição que estuda com mais detalhe o gasto militar mundial, as guerras no mundo, etc., já mostra os seguintes dados: Estados Unidos caiu de 50% do gasto militar mundial para 35%, e a China passou de 2% para 13% em 2018. Então a China é o segundo gasto militar mundial. E em aliança com a Rússia, está desenvolvendo tecnologia de ponta no âmbito militar. E a Rússia já foi uma potência militar importante, então tem capacidades aí acumuladas importantes, né? Isso marca um pouco um novo momento, onde a China está já realmente disputando, inclusive, uma centralidade também no âmbito tecnológico-militar, que é, digamos, na minha visão, e isso é uma questão pessoal, o último reduto de primazia tecnológica dos Estados Unidos, um mundo em que realmente estamos vendo, todos os dados indicam que o dinamismo econômico está se deslocando de Ocidente, Europa e Estados Unidos, para Oriente. Acho que isso está marcando muito esse momento. Então, a longa duração como elemento central desse núcleo teórico do processo civilizatório, a análise da nova geopolítica mundial a partir desses elementos, né, onde a questão de visão de mundo faz parte da disputa geopolítica global. Não estamos falando apenas de comércio, não estamos falando apenas de disputa econômica, científica, tecnológica, estamos falando também de disputa de visões de mundo. E, em última instância, essa reemergência da China e da Ásia no sistema mundial tem a ver também com a emergência de uma visão de mundo asiática. E aí a pergunta que a gente se faz é, bom, e qual é o papel da América Latina? Né? Qual é o papel de essa região que se insere de maneira dependente, subordinada no sistema mundial desde o século XV, que de alguma maneira reelabora essa relação de dependência ao longo dos últimos 5 séculos. Né? E aí que a obra do Teutônio vai se aproximar a um processo civilizatório americano, que é exatamente a civilização Caral. Né? A civilização Caral que se desenvolve na costa norte do Peru e que foi descoberta há mais ou menos uns 22 anos, com o qual o nosso continente, o continente americano, passa de ser um dos processos civilizatórios mais jovens do planeta, né, com Mesoamérica, que se conhecia que tinha uns 3.200 anos de atividade como processo civilizatório, a ser a terceira civilização mais antiga do planeta, com Caral, que tem uma atividade de mais de 5.000 anos, que é superada apenas pelo Egito e Mesopotâmia, em termos de processo civilizatório. Né. Então, aí que tu vai recuperar esse elemento, né, da civilização Caral como parte da formação histórica de maior duração, de longuíssima duração, como parte do processo civilizatório americano, latino-americano, se a gente quiser, e que constitui um elemento histórico importante para pensar o futuro da região. Então, por exemplo, podemos pensar que o primeiro momento de integração regional, de intercâmbio intenso, linguístico, cultural,
inclusive onde se formaram as línguas-mãe, tem origem exatamente com Caral, que o núcleo de desenvolvimento é a costa norte do Peru, mas ele se estende para um comércio para os Andes, para a Amazônia, inclusive agora tem algumas hipóteses de que poderia ter tido comércio com a América Central, portanto estamos falando de uma amplíssima rede comercial, a partir do comércio de algodão, tecidos de algodão e redes para a pesca de algodão, Caral era o grande produtor de algodão, com diferentes regiões do continente sul-americano, inclusive a América Central. Então podemos pensar isso como um primeiro momento no processo de integração, que também é um projeto histórico de longa duração. Então são elementos que Teotônio vai ir visitando e revisitando e articulando teoricamente, como núcleos temáticos, na tentativa de uma análise mais aprofundada dos processos e projetos de integração regional no final do século XX, começo do século XXI, como parte de um projeto histórico de longa duração. Desde o ponto de vista do núcleo teórico-metodológico, nós temos a teoria marxista da dependência e particularmente a obra do Teotônio como expressão de um movimento intelectual mais amplo na América Latina, do pensamento crítico, do pensamento social crítico, que vai contribuir de diferentes maneiras esse movimento intelectual mais amplo a partir da incorporação do estudo dos processos históricos concretos da região. Não é uma transposição conceitual nem analítica, mas é uma apropriação de marcos teóricos mais amplos para entender processos históricos concretos. E a obra de Guerreiro Ramos, com a redução sociológica, está profundamente marcada por essa visão de uma apropriação de matrizes teóricas mais gerais para entender o processo brasileiro. Então, justamente essa redução sociológica significa uma nacionalização dessas matrizes teóricas, dessa ciência social, da sociologia. Então, tudo foi um grande leitor de Guerreiro Ramos. Eu lembro um artigo que ele deve ter publicado com 20, 21 anos, analisando exatamente a obra de Guerreiro Ramos e particularmente a redução sociológica como uma obra fundamental para entender as ciências sociais brasileiras. De outro lado, o elemento do processo civilizatório como um núcleo analítico, que vai encontrar, por exemplo, na ideia de eurocentrismo, um instrumento fundamental para entender certos processos de reapropriação teórica, certos processos históricos, etc. E, finalmente, eu diria que foi uma obra que se colocou ao serviço dos processos e as transformações sociais, econômicas e políticas. E se um lado Teotônio elegeu foi exatamente o lado dos trabalhadores, dos camponeses, dos indígenas, do que ele chamou os oprimidos, na direção de um processo emancipatório, não só no Brasil, na região inteira e, em última instância, dos países que foram produto de formações históricas de colonização. Então, nesse sentido, eu diria que a obra de um intelectual orgânico com um processo de transformação, e a produção dele não era uma produção, digamos, que buscava uma erudição e uma produção científica desarticulada ao momento político, mas todo o contrário, profundamente articulado com as necessidades da dinâmica de luta de classes, as necessidades de projetos emancipatórios no Brasil e na América Latina. Tanto que essa produção intelectual, que deixa como legado 40 livros publicados em várias línguas, várias edições, uma obra não publicada ainda, sobretudo no âmbito cultural, etc. Muitos artigos que ficaram aí dispersos e que talvez seja matéria de próximas publicações. Essa obra intelectual tão densa, tão articulada a um debate do pensamento crítico mundial, que dialogou com a teoria do sistema mundo, a teoria da colonialidade, o mais avançado do pensamento crítico europeu, chinês, russo, indiano, etc. Ele colaborou com todos esses centros acadêmicos de maneira muito intensa. Vai ser acompanhado de uma militância política. Primeiro na política operária, Polop, aqui no Brasil, depois articulado o processo do governo de Allende, indiretamente, logo no México, foi fundador do PDT, na época de Brizola. Então a militância política acompanhou essa intensa produção acadêmica, e eu acho que esses dois elementos da obra do Teotônio, o elemento de participação nos processos políticos concretos, botando as mãos na massa, e
como trabalhador intelectual, como intelectual e pensador, são duas dimensões que se articulam de maneira muito profunda e que ele deixou como legado para a minha geração e as novas gerações.